Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Decreto 9.203 de 2017. A gente vai bater um papinho para a gente conhecer o que é governança pública. Você já ouviu falar nessa terminologia? Muito comum na iniciativa privada, para a gente do setor público ainda não tanto. Mas vamos lá, tem 3 pontos que a gente queria frisar aqui com vocês hoje. O que é governança pública? Por que ela é importante e como que ela pode afetar a nossa vida como cidadão. Vamos lá? Se vocês derem uma olhadinha no decreto 9.203, vocês vão perceber que o decreto fala de 6 princípios, que rapidamente você olhando, você vai ver que eles fazem sentido se você lê-los de forma integrada. Capacidade de resposta, melhoria regulatória, integridade, transparência, prestação de contas e confiabilidade. Sim, nós, como servidores públicos, nós precisamos trabalhar com um certo padrão e comunicar bem os nossos colegas também, para que eles também trabalhem com esse mesmo padrão. Governança, senhores, então o que é governança? O decreto, ele vai falar que governança é um conjunto de mecanismos, liderança, estratégia e controle, que postos em prática, eles vão ajudar a gente a executar a política pública e a bem responder à prestação de serviços ao cidadão. E você, muitas vezes, faz governança pública e nem percebe. Você faz governança na sua casa e agora a gente precisa convidar os nossos colegas a incutir a ideia de governança pública, traçar estratégias em tudo aquilo que a gente for fazer, entender qual é a nossa missão e qual é a importância macro daquilo que a gente está fazendo. Vocês vão perceber que você faz governança pública quando você, que lidera uma equipe, você consegue comunicar de forma objetiva qual é o valor que vai ser entregue com aquele serviço, quando você age de forma ética, quando você identifica os problemas, os conflitos de interesse que possam afetar a meta que você precisa atingir, que possam colocar em risco o fim a que você trabalha. Então, senhores, você também, quando você trabalha na área, por exemplo, de controle interno, você já percebeu que muitas vezes quando a gente está executando a nossa atividade da ponta, a gente se incomoda quando a gente ouve aquelas palavras, auditoria interna e externa? Pois é, muitas vezes a gente pode se valer do trabalho do colega da auditoria interna e externa para aprimorar o nosso trabalho. Mas para isso, para a gente identificar isso, a gente precisa de um diálogo. A gente precisa dialogar, chamar o colega da área da consultoria jurídica, o colega do controle interno, para nos ajudar a identificar como podemos trabalhar juntos de forma estratégica, sempre na legalidade, na integralidade e com muita transparência. Você já percebeu de outra forma que você faz governança pública? Quando você planeja a sua força de trabalho, quando você procura fazer as compras do seu órgão com planejamento, o planejamento integrado com a política pública do seu órgão. E aí, senhores, por que isso tudo é necessário? Por que você está falando em governança pública? Porque senão a gente começa a trabalhar de forma muito descoordenada. O Estado é uno, é um só. E aí, se a gente está no nosso mundinho, na nossa unidade, e não quer conhecer a realidade do outro órgão, a política pública que ele toca, você vai começar a trabalhar de forma endógena, apenas para si, para o seu órgão. E aí o corporativismo vai aumentando, e todo aquele insulamento burocrático também vai crescendo. E com isso, temos menos políticas voltadas efetivamente para o cidadão, temos também menos coerência na política pública em si. E com isso, a desconfiança recíproca vai aumentando e também a nossa capacidade de resposta como Estado também vai diminuindo. E aí, uma provocação que o Decreto 9.203 de 2017 faz é com a criação de um comitê interministerial de governança, que estados, municípios, ou mesmo o Poder Judiciário, por exemplo, já tem, muitos tribunais já têm comitês de governança instalados, comitês internos de governança. O Decreto 9.203 criou um comitê interministerial, que faz uma provocação àqueles ministros que tocam agendas estratégicas de governo, ministérios centrais, que podem comunicar melhor e auxiliar a governança interna dos ministérios setoriais.
Então, senhores, é uma provocação que fazemos aos ministros, no caso do decreto 9.203, aos ministros da Casa Civil, Planejamento, Fazenda e Transparência, CGU, para que eles juntos possam identificar soluções de governança que tangenciam problemas de todos os outros órgãos. E a gente é parte disso também. Muitas vezes, a gente, na nossa esfera de atuação, a gente pode identificar boas práticas de governança que, se eu ficar calada no meu órgão, sem querer interagir com as outras áreas, o outro colega da outra ponta não vai saber e muitas vezes ele não tem aquela expertise. Então, governança é isso. A gente tem a capacidade de comunicar as nossas iniciativas, de bem entregar valor público às nossas atitudes. E aí, como isso impacta na vida do cidadão? Basicamente, quando a gente trabalha com uma estratégia de forma programada, de forma coerente, a gente passa a ter melhores resultados, passa a precisar de menos recursos. E aí, com isso, a gente entra num ciclo virtuoso da vida pública. E você consegue motivar mais a sua equipe, você consegue se sentir mais motivado de como servidor e como cidadão, você está colaborando com melhores respostas do Estado. Convido vocês, então, a dar uma olhadinha, dar uma espiada no decreto 9.203 para a gente conseguir trabalhar com boa vontade, a gente entregar melhores serviços para essa nação Brasil. Obrigada.